Estamos ao vivo. Oiê, Sofia já entrou. Deixa eu te convidar aí, Sofia. Vamos entrando, pessoal. Vamos falar hoje sobre biofilia, ambientes internos, tirar todas as dúvidas sobre como. Oi, Mari. tudo bom? Tudo bem, e você, Mari? Tudo certo, já tá virando rotina esse encontro. Já vamos tornar semanal. É um happy hour à distância. Muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos! Eu convidei aqui a Sofia para falar um pouco sobre plantinhas nos ambientes internos, né? Para a gente tirar todas as nossas dúvidas e como especificar, como cuidar das plantinhas. Antes, eu quero dar alguns recados para vocês, tá? Que eu deixei aqui anotadinho para não esquecer. Primeiro é que a live não vai ficar gravada, tá? Ela só vai ficar disponível para o pessoal que entrou e está entrando dentro do curso Intro NeuroArc, né? As inscrições estão abertas até quinta-feira, dia 11. Então, essa live não vai ficar gravada, só vai ficar lá no perfil, tá? No Então tem perfil, que no curso. então tem que entrar no curso, gente. Então tem que entrar pro curso. Isso aí, vamos entrar para o curso, porque daí a gente vai ter, tem várias coisas disponíveis lá, várias aulas, vários bônus. É verdade. E isso era o segundo recadinho, então, que as inscrições estão abertas até quinta-feira somente, então até o dia 11. Corre lá, que as 10 primeiras pessoas que adquirirem o curso ainda tem algumas vagas. Dentro dessas 10, vai ganhar uma consultoria comigo, diretamente, individual, de 30 minutos, falando sobre neuroarquitetura, e daí, tirando qualquer dúvida que você tenha, se quiser colocar a neuroarquitetura na sua prática, no seu TCC, no seu trabalho, enfim, vai ter uma consultoria, então, para os primeiros 10 inscritos no curso. Arrasou, Mari. E o que mais que eu tinha para falar também, que daí sobre o curso ainda, que ele fica disponível por um ano, tá? Então, que todas as atualizações que tiverem dentro desse um ano, a pessoa também vai continuar sendo atualizada, todos os alunos vão continuar sendo atualizados, então, assim, vale super a pena. É um ano de atualização sobre neuroarquitetura, né? E é isso, gente. Vamos lá, vamos à nossa live, vamos ao tema da nossa live, né? Eu quis, assim, chamar a Sofia, que manja muito das plantinhas, né? Tem a clorofila. E por quê, né? Porque a biofilia, o design biofílico é uma dos grandes temas dentro da neuroarquitetura, né? Um dos grandes tópicos dentro da neuroarquitetura. A gente vê muito essa relação, que a gente precisa recuperar essa relação com a natureza, com o natural, trazer para dentro de casa, trazer para perto de nós, para dentro do nosso trabalho, para justamente a gente se reenergizar, para a gente ter esse contato, porque assim é uma coisa que é nata nossa, a gente precisa desse contato, né? Como nós, como seres humanos, a gente precisa dessa fonte de energia que vem da natureza, e uma das grandes maneiras de estar perto da natureza é trazer esse contato com as plantas, né? Tem diversas outras formas, mas uma delas é a mais clara, a mais nítida, a mais óbvia. A É. mais legal também. A mais legal também, gente, é ter plantinhas de verdade, por favor, né? Não planta fake, gente. Você tem que ser planta de verdade. Isso, é sempre melhor, sempre muito. É todo um ritual, né? Tu ter uma planta, não é simplesmente ter É, ela só para visualizar, né? não é só a aparência, né? Claro que a aparência também, o visual também conta muito, né? Porque enche os nossos olhos, então a gente namora com os olhos os lugares. Mas você ter plantas, você ter esse contato com as plantas, esse cuidado, essa rotina de observação,
ter algo, né, que dependa ali de você, que você vai estar dispondo um tempo para cuidar dessa planta, você vê a evolução da planta, uma folha se abrindo, ou uma folha caindo também, morrendo, não tem problema, tá tudo bem, faz parte do processo, porque é a natureza, né? Então, todos esses pontos, assim, como você falou, não é só o visual, não é só a aparência. Então, ter plantas é só benefícios, é só coisa boa. Faz parte do ciclo, né? Faz Mas parte antes do de ciclo. tudo, antes da gente entrar nesse ponto, eu quero que tu se apresente, Sofia. É verdade. Mari, primeiro, obrigada por ter me convidado para essa live, mais uma live nossa. E, bom, eu sou a Sofia, eu sou engenheira agrônoma e eu criei a Clorofila aqui em Curitiba, que é mais que uma loja de plantas. Então, a Clorofila tem, obviamente, a loja de plantas, né, com os cachepôs, com os itens para você jardinar dentro de casa. Mas eu também trago muito conteúdo aqui no Instagram. Eu quero ajudar as pessoas a se conectarem com a natureza por meio das plantas dentro de casa. Então, em breve vão ter algumas coisas novas aqui na Clorofila, para ajudar vocês, né, ainda mais a cuidarem melhor, ter plantas ainda mais bonitas, mais saudáveis, crescendo, para vocês realmente vivenciarem isso, de encontrar uma folha nova se abrindo, né, e entender que quando ela cai também está tudo bem, faz parte do processo, mas entender as plantas, né, entender os sinais das plantas. Então, é uma breve descrição, mas acho que é isso. Ah, quero ver se tem algum spoiler depois pra gente do que ainda vai estar por vir. Deixa pra pessoa e segura a audiência. É verdade, gente. No final, ó, vai ter spoiler, então. Isso. E eu ia dizer, né, pra tu se apresentar e apresentar a clorofila, então é tudo isso, né? Eu acho que eu acho, primeiro que eu já acho lindo o teu Instagram, ele é todo bonitinho. Acho, e também acho incrível esse trabalho, assim, de além da venda, né, das plantas, e enfim, é tu ensinar, né, tu mostrar como que deve ser feito, a tua linguagem também, né, é super descontraída também, para mostrar que as pessoas podem, sim, cuidar das Sim, plantinhas. que mesmo, por exemplo, eu sendo engenheira agrônoma, eu venho muito com a parte técnica, então eu trago os termos técnicos, mas eu não quero que as pessoas se atenham somente aos termos técnicos. É claro que eles são importantes, mas não vão ser eles que vão fazer você cuidar de uma planta melhor ou pior. Então é muito mais de você estar ali se conectando, aprendendo, né, com os erros, com os sinais, entendendo, observando, do que só ali, né, só com a teoria. Então, algo que você falou até, eu me preocupo muito em ajudar as pessoas a cuidarem das plantas, não só a vender as plantas, justamente porque eu já vivenciei isso de ganhar plantas e da planta estar num substrato errado e eu acabar não vendo, né? E a planta começar a morrer e eu falar, meu Deus, a planta está morrendo, eu fiz alguma coisa errada. Sendo que não, eu não tinha feito nada de errado. Foi um problema que veio no vaso e depois eu identifiquei e vi que era o substrato. Mas se a pessoa não sabe, a planta acaba morrendo e a pessoa acha que a culpa é dela. Então ela Sim. acaba se frustrando, né? E eu não quero que isso aconteça com as pessoas. Eu não quero que elas se frustrem. Eu quero que elas entendam o que está acontecendo e, né, consigam as plantas saudáveis e bonitas. Então, muito mais do que vender as plantas, eu quero que as pessoas saibam como cuidar delas também, para que elas desenvolvam essa autoconfiança por meio das plantas também, né? Ai, que legal, não, isso é muito legal, porque isso a gente vê bastante no nosso dia a dia, os clientes também, às vezes tu diz assim, e tem que ter planta, e tem que ter plantinha no teu ambiente, e daí já regalam os olhos assim, não tenho tempo, não sei cuidar, não sei o quê, É, tanto que, na verdade, dentro do meu briefing, eu já pergunto se a pessoa cuida de planta, se ela sim, gosta, se não, né, para justamente isso daí, também eu parto de um processo de convencimento também para os clientes para mostrar realmente esse valor que tem, porque muda tudo, assim, deixa um lugar muito mais confortável, né? Um lugar com muda tudo plantas. mesmo. E essa é uma das frases que eu mais escuto, assim, de eu não tenho a mão verde, eu não tenho o dedo verde, eu não consigo, eu não posso, eu já mato todas, a pessoa já se bloqueia ali. Eu falo, não, gente, não é assim, calma. Tudo na vida é um aprendizado, a gente não nasceu sabendo, né? Não existe dedo verde, não existe mão verde, é algo que a gente constrói. Então, é aos poucos.
Base de conhecimento. Então, assim, pessoal, eu vou fazendo algumas perguntas para a Sofia. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando também. Já vi que a Júlia tá ali, deu um A oi. A Ju! Juliana. Eu sempre chamo de Júlia, tem Júlia na cabeça. A Ju tá ali. Então, se vocês podem ir mandando perguntas, compartilhem a live com quem precisa colocar plantas na sua casa, com quem precisa saber como cuidar das plantinhas, que daí a gente vai ajudar mais pessoas ainda, né? Então, assim, vamos para aquela pergunta super ampla. Como especificar plantas para os ambientes? Por onde que a gente começa a Como que a gente especificar? começa? Então, o ponto principal, assim, que vai ser a primeira coisa que você precisa analisar em um espaço, né, conversando com o seu cliente, se você for especificar a planta ali para sua própria casa ou para outra pessoa, né, se você for fazer um projeto para alguém, você precisa analisar a luz desse ambiente, é o ponto inicial. Se esse ambiente não tiver luminosidade natural, não adianta nada, porque você não vai ter como ter plantas nessa casa. Então, às vezes, você vê em novelas aquelas palmeiras gigantes, aquele bambu moçô maravilhoso que estava super na moda uns anos atrás por causa das novelas, estava dentro de uma sala que não tinha praticamente nada de luz. E aí, eventualmente, se essa planta vai, né, definhando, porque ela não tem a fonte de luz natural que ela precisa. Então, nesse caso, é muito mais uma... né? Opa, travou um pouquinho. Travou? Voltou? Travou, agora tá bom. Voltou, voltou. Voltou? Aham. Então, é muito mais você se preocupar com essa questão de entender que a planta é um ser vivo, que ela tem as necessidades, né? Do que você só colocar uma planta lá. Então, o ponto inicial que você precisa analisar é sempre a luminosidade, o ponto de partida. Você vai analisar se tem uma fonte de luz natural e como é essa fonte de luz natural. Geralmente são as janelas, né? Mas podem existir clarabóias, portas de vidro, enfim. Mas você vai analisar e você vai observar esses pontos de luz natural. Então, quantas horas de sol que entra, se entra sol direto ou se é só uma claridade mesmo. Muita gente pensa que todas as plantas precisam de sol direto por bastante tempo, e não, nem todas as plantas precisam de sol direto por muitas horas. Existem plantas de sombra, existem plantas de meia sombra e existem plantas de pleno sol. As plantas de sombra, elas vou começar pelas plantas de pleno sol. As plantas de pleno sol, elas precisam de pelo menos 4 a 6 horas, pelo menos, então para mais, de sol direto por dia. Então é aquela planta que vai ficar lá torrando no sol mesmo. O sol do meio-dia, o sol do meio da tarde, não tem problema nenhum, que é um sol mais forte, né? Só ver quando a gente vai na praia, que a gente acaba se queimando, esse horário é o sol mais forte. Então, essas plantas de pleno sol precisam desse sol mesmo, dessa intensidade de luz. Então, plantas de meia sombra vão ser plantas que precisam de em torno de 3 horas de sol direto por dia, né? Até 4 horas de sol. Então, plantas de pleno sol é a partir de 4, plantas de meia sombra vão ser até 4 horas. Mas a diferença desse sol é um sol mais fraco. Então, é um sol mais tímido. É um sol do começo da manhã, do fim da tarde. Aquele sol do meio-dia é um sol muito intenso. Porque não é somente a duração que a gente vai analisar. É também essa intensidade da luz. Esse sol mais fraco, da mesma forma como eu falei, né, quando a gente vai para a praia, esse sol mais fraco do começo da manhã e do fim da tarde é um sol que não queima tanto a nossa pele. Então, para as plantas é a mesma coisa. Algumas plantas que são um pouco mais delicadas, né, essas plantas de meia sombra, elas vão preferir um local que tenha luz intensa, que pegue sol direto, mas não é um sol forte. E também são menos horas de luz, né? E também tem as plantas de sombra, que são as plantas assim que precisam da luz mais filtrada. Não quer dizer que elas não precisam de luz nenhuma. Tem gente que fala, não, mas pode deixar naquele cantinho lá, não tem problema. Aquele lavabo que não tem nenhuma janela, pode, não tem problema. Tem sim, não pode deixar, não tem problema.
Tem gente que acha que não tem problema nenhum, mas a planta vai acabar definhando, né? Ela vai morrer porque ela não tem energia, né? Ela não está recebendo energia suficiente ou nenhuma para produzir a sua própria energia, né? Então, a fonte de luz natural, a planta vai usar essa luminosidade para fazer a fotossíntese, né? A gente sabe que a fotossíntese tem todo aquele processo químico e tudo mais, que a planta recebe os raios de sol, né, essa luminosidade, e ela vai produzir a energia dela, ela vai produzir açúcares, então ela vai crescer, e a partir desses açúcares que ela vai formar folhas novas, vai formar raízes, vai crescer em altura. Então a gente precisa fornecer essa luminosidade para as plantas. Então esse é o ponto de partida, é o ponto inicial. As plantas de sombra, faltou falar, as plantas de sombra, elas precisam dessa luz mais filtrada, mas elas precisam, então, de uma luz bem menos intensa. Então, enquanto que uma planta de meia sombra, ela vai pegar ali até 4 horas de sol direto, mesmo que seja uma luz mais fraca, uma planta de sombra, ela precisa de menos horas de luz e uma luz bem indireta, vamos dizer assim. Então, uma luz mais fraca, né? Uma luz menos intensa. Sim. Então, pensa que uma planta de sombra, que é um ótimo exemplo, são os musgos, né? Porque são plantas que estão lá na floresta e elas estão assim rasteiras, e existem as árvores que cobrem, né? Que fazem sombra nessas pequenas plantas que estão ali próximas ao chão. Então a luz que elas recebem, é claro que é uma luz intensa, mas não é uma luz forte, não é uma luz direta, porque é uma luz muito filtrada, né? Por conta da copa das árvores. Então, essa identificação de onde a planta vai ficar ali na casa, né? Em qual ponto que pega mais luz ou menos luz, onde pega sol direto e onde não pega sol direto, é o ponto inicial para você definir onde você vai colocar a planta nessa casa. Senão vai ser só por aparência, daí não vai dar. Sim, não vai durar, né? Eu lembro agora que tu falou dos musgos, eu lembro que acho que foi em 2000, foi antes da pandemia, talvez 2019, que eu fui numa casa cor e estavam usando muito musgos, assim, tinha em quase todos os ambientes musgos. Eu pensei, nossa, tá numa pegada musgos, assim. E achei interessante tu falar disso também, que daí, ó, é uma planta de sombra, então, que dá pra. E acaba sendo meio que uma forração, né? Que tu pode utilizar assim como uma textura, daí dentro da arquitetura, assim, que daí tem diversas maneiras, assim, para se utilizar com criatividade, assim. Eu não sei se daí também pega questões de umidade, né? Não sei exatamente como que essas plantas daí se ficam, né? Se mantêm. Comportam, né, ao longo do tempo. No caso dos musgos, eu lembro até aqui em Curitiba, em 2019, na Casa Cor, também teve muito musgo, eu lembro. Eu era todo. Eu lembro que eu tirei várias fotos e tinham arranjos muito bonitos, assim. Eu acho que, eu não sei antes, porque eu nunca tinha ido antes numa Casa Cor, eu só fui a partir de 2019. Acho que foi a partir de 2019. Então, eu não sei como que era antes, mas de fato, agora você falando, faz sentido, porque realmente eu lembro que eu vi muito. Muitos, assim, arranjos, não só o vaso somente com musgo, mas também o musgo utilizado em vasos maiores como forração. Então, você combina plantas, né? Você coloca uma planta maior, que vai ser o destaque, e aí, para não ficar aquela terra aparecendo, ou para não usar argila expandida, porque a argila expandida ela dá um efeito ali na composição, mas é muito mais bonito você adicionar uma vegetação como forração do que você deixar uma argila expandida ou uma pedrinha branca, por exemplo. Né? Acho que isso talvez seja uma coisa muito pessoal, mas eu, numa composição, sou muito mais a favor de uma composição toda com plantas do que com pedrinhas, por exemplo. Então, o musgo ele pode ser utilizado também como forração, mas entra com certeza nessa questão da umidade, porque o musgo você precisa borrifar e regar ele todos os dias, assim, senão ele vai secar. Até por isso, o musgo é bastante usado em terrários, né, em terrários daqueles fechados, né, porque aquele terrário, ele concentra muita umidade. Então, o musgo vai se dar bem ali, porque ele tem um ambiente propício, né. Mas se você deixa ele exposto, né,
aqui ele estaria perdendo umidade o tempo todo. Então, Sim. você precisa repor essa umidade com muito mais frequência e muito maior quantidade também, né? Então, Uhum. então o Demanda musgo uma certa manutenção. demanda uma Né? manutenção alta. Então, assim, para pessoas que estão começando, eu não indico ter musgo, a não ser que você tenha um terrário, aí é diferente. Mas se você for ter um arranjo ali com musgo, ele é lindo, ele é muito fofo para você passar a mão, né? Ele é todo, parece um pomponzinho. Mas ele não é assim, fácil de cuidar. Eu não gosto do termo fácil de cuidar. Mas ele demanda muito mais do que uma outra planta, sabe? Uhum. Então, Entendo. Até agora que a gente entrou nessa coisa de umidade, falando assim, queria te perguntar também sobre, porque a gente tem muitos ambientes que são climatizados, né? Ar-condicionado bombando também, não sei se isso também prejudica as plantas. bastante, Ah, na verdade. O ar-condicionado, ele resseca muito o ambiente. Então, uhum, plantas que precisam de uma umidade mais alta, não é indicado você colocar em ambientes que ficam com ar-condicionado muito ligado com muita frequência. uhum, Algumas plantas, se você liga lá eventualmente teu ar-condicionado, você pode colocar no local para não pegar diretamente, sabe? Na saída do sim, ar. Então, por exemplo, se o ar-condicionado está aqui, você não vai colocar a planta diretamente aqui. Por exemplo, uma uhum, begônia que precisa de umidade no ar. Uma uhum, amaranta que precisa também, uma samambaia, mais ainda. Você vai colocar no local que ele não pegue, entendeu? Então, por exemplo, uhum, nessa parede aqui ou nessa parede aqui, depende tudo sim. qual é a Para fugir saída, né? daquele ar direto. Porque tem Exato. também, tem umidificadores de ar, né? Que até esses umidificadores, eu tenho um ali atrás, não sei, não aparece. Mas que também tu pode usar como aromatizador também, né? Esses que saem vaporizando, assim. Eles dão uma ajudada umidade do ambiente também, né? Tem locais, Ajuda. né? Depende do local que tu tá, que a umidade tem mais umidade ou não. Pelo menos aqui no sul tem bastante umidade, né? Mas tem daqui a pouco lá pra cima, né? Mais pra cima do Brasil já é um clima mais seco, assim, também já é uma opção, talvez, que ajude as plantinhas, né? Sim, com certeza. Existem várias plantas que precisam de bastante umidade. O musgo, é claro, é uma situação específica, né? Mas outras folhagens a gente precisa fornecer essa umidade no ar, não só regar a planta, né? Porque algumas pessoas Uhum. confundem regar a planta com a umidade no ar. Então são coisas diferentes, né? Regar a planta, você vai estar molhando a terra, a raiz mesmo, né? Onde a planta vai realmente, como uma pessoa fez uma analogia que eu gostei bastante. Quando você rega a planta no substrato ali na terra, você está bebendo água. É como se a gente estivesse bebendo água, né? A gente se hidrata, então a planta está bebendo água pelas raízes. E quando você borrifa as folhas dessa planta, você só está dando um banho nela. Então, quando a gente toma banho, a gente não está se hidratando, a gente só está tomando banho. Então, é uma analogia muito boa, porque regar e borrifar são coisas diferentes. Mas nesse caso da umidade do ar, você pode tanto borrifar as folhas, né, com borrifador, ou você pode Uhum. sim usar um umidificador de ar que ajuda bastante. Em Uhum. escritórios é bastante Isso. recomendado, porque existem várias, não só pela qualidade do ar das pessoas, né, mas também Uhum. para as plantas, porque se elas têm uma redução ali da umidade do ar, né? Se essa umidade não é suficiente, ela vai acabar secando, ela vai apresentar sintomas ali. Então, ela não vai ficar 100% ok. Então, Sim. precisa cuidar mesmo da umidade do ar, é super importante. Quando eu questionei ali questões de ar-condicionado, eu pensei justamente isso, em ambientes de escritório, ambientes de trabalho, que é normalmente quando fica o ar bombando sempre, assim, né? Aham. Fica o dia inteiro recebendo ar. Ar-condicionado, né? Isso. Eu recebi uma pergunta aqui da Ive. Como cuidar de orquídea dentro de ambiente climatizado? As orquídeas não têm muito problema em relação ao ambiente climatizado, assim, com ar-condicionado, né? A orquídea, ela precisa de bastante luminosidade, mas as orquídeas, elas não gostam de sol direto. Então, você tem que fornecer uma luz filtrada para elas. E se elas receberem a luz intensa, né, filtrada, mas uma luz intensa, aí sim que elas vão florescer. Mas é importante, depois que elas florescerem,
você cortar a haste, né? Quando essa haste secar, precisa cortar a haste. Sempre limpar as folhas das orquídeas, que acumulam bastante poeira, né? Porque elas são assim, meio enviesadas, então elas acumulam bastante poeira. E a rega das orquídeas, muita gente fala para colocar gelo. Gente, por favor, o gelo é só no drink, tá? A gente não coloca gelo nas plantas, tá bom, gente? Isso eu sempre falo. Tem gente que fala, eu já vi isso muito, de que para você regar as orquídeas, você coloca 3 pedrinhas de gelo, 2 pedrinhas, sei lá. Gente, gelo não. Gelo você guarda para colocar no drink, tá? Para regar as plantas, a gente pega na torneira mesmo. Não tem problema nenhum. No caso das orquídeas, muita gente fala que elas não gostam de regas frequentes, mas o que acontece? As orquídeas, elas são plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que se apoiam em outras plantas para crescer. Não quer dizer que elas são parasitas. Elas não são parasitas. Elas só utilizam como apoio mesmo. Então, como elas estão apoiadas, elas não estão na terra, né? Então, elas têm as raízes muito livres, né? Elas têm as raízes ali para fazer essas trocas de ar, para absorver umidade no ar. Então, a gente não pode colocar a orquídea direto na terra. Muita gente mata a orquídea porque acha... meu vaso de orquídea veio com umas casquinhas de madeira, deve estar tudo errado, vou colocar uma terra aqui. Não, a orquídea precisa da casquinha de madeira mesmo, é assim mesmo. Então, não colocar ela numa terra, né? Porque ela é uma planta epífita, precisa ter um substrato bem solto. E aí, quando você rega, você precisa molhar bem, né? Deixar bem molhado esse substrato, que às vezes tem musgo esfagno, às vezes tem casca de pinos. Você tem que deixar bem úmido. Mas a questão é, você não pode deixar água acumulada. Então, quando você for regar, leva para a pia, molha bem, pode molhar com bastante abundância, mas deixa ela escorrer, né? Deixa ela drenar, e aí sim você coloca ela no lugar de novo. Então, essas sim são as regras da orquídea. Perfeito. Aqui o Paulo botou também boa noite. Gostaria de saber o clima influencia o crescimento da planta Peraí, que eu. Para estados diferentes, deve ser, né? Isso, para estados diferentes, né? É que fugiu aqui o comentário e voltou. Influencia bastante, na verdade. Não só... Porque o clima... Vão existir vários pontos, né, que afetam os climas, por isso que são climas diferentes. Mas para as plantas, os principais vão ser a temperatura, a umidade e o fotoperíodo. O fotoperíodo é o número de horas de luz que essa planta vai receber. Então, aqui no sul, né, Mari, tanto você aí em Porto Alegre quanto eu aqui em Curitiba, durante o inverno, a gente tem uma redução do fotoperíodo muito maior. Você tem uma redução do fotoperíodo muito maior do que eu já, entendeu? Então, vai ter diferença de estado para estado. Por exemplo, plantas que entram num período de dormência no inverno, né, que elas têm essa redução no fotoperíodo, elas vão receber menos horas de luz. Então, elas vão ficar mais quietinhas lá. Então, é muito mais comum uma planta entrar em dormência aqui no sul do que lá, sei lá, em São Paulo, por exemplo. É mais comum aqui. No Rio de Janeiro, por exemplo, Espírito Santo, enfim. É muito mais comum por conta do fotoperíodo, né? Desse número de horas de luz. A temperatura também, obviamente, nem se fala, né? Como é diferente em cada estado, né? As variáveis, a amplitude térmica, né? A mínima e a máxima. E isso também afeta o crescimento das plantas. E a umidade. Então, por exemplo, aqui é bastante úmido. A gente, apesar de ter invernos mais secos, né, dias mais secos, mas nem se compara com outros estados que tem que são muito mais secos do que aqui no sul. Então, isso afeta bastante o crescimento das plantas e a saúde delas também. Existem plantas, por exemplo, as marantas, elas precisam de muita umidade no ar, né? Elas gostam de um clima bem úmido. Então, as pessoas que têm marantas no Nordeste sofrem muito, porque as marantas estão sempre com a folhinha enrolada, porque é falta de umidade. Então, a pessoa precisa ficar ali o tempo todo borrifando para que ela, né, se abra e fique saudável. É diferente daqui, por exemplo. A gente consegue ter marantas com uma umidade mais alta, com muito mais facilidade do que uma pessoa que mora no Nordeste, por exemplo.
Sim, acaba que os cuidados têm que mudar um pouquinho, né, de acordo com o lugar que tu tá, de acordo com todas essas propriedades, né, que tu tá. Exatamente. Até por isso que existem essas mudanças de espécies, né, que se adaptam Sim, mais em um ambiente do que no outro, é porque justamente isso, tem lugares, tem espécies sem que são mais dúvida. propícias para algum ambiente. Existem, por exemplo, plantas de clima temperado, né? Que são plantas mais aqui do sul mesmo. Então, são plantas que se dão muito bem no inverno. Mas se você levar uma planta de clima temperado lá para Sergipe, por exemplo, meu pai mora em Uhum. Aracaju, a planta não vai vingar. A planta, ela precisa de horas de frio, né? Ela tem, é como se ela tivesse um contadorzinho ali, ela vai anotando na cabecinha dela. Eu recebi Sim. tantas horas de frio, então agora Uhum. eu tô bem, eu posso florescer, por exemplo. Então, Aham. isso existe mesmo, a gente considera horas de frio para algumas espécies, né? Porque essas plantas precisam de horas de frio. E aí, horas de frio depende também abaixo de uma determinada temperatura, que você não vai atingir lá no Nordeste, né? Então, são plantas que estão adaptadas para cada clima, né? Para cada local mesmo. Assim como a gente Sim. tem os climas diferentes, a gente tem os biomas diferentes. Então, para cada bioma, a gente tem uma espécie específica que é adaptada para aquela região, né? Então, faz todo sentido mesmo. Porque mesmo que a gente está falando aqui de plantas para ambientes internos, como tu disse, o clima influencia, mesmo que a gente não está falando de Totalmente. biomas, né? A gente tem Sim, esses outros fatores que também vão influenciar e que sim. vai influenciar também nos cuidados, né? É que, apesar de existirem diferenças, são muito mais fáceis de serem adaptadas. Então, assim, Isso. você consegue. É claro que no Nordeste você vai ter um pouco mais de dificuldade, por exemplo, para ter as marantas, mas você consegue adaptar. Você consegue colocá-las dentro da sua casa, borrifar mais as folhas. Então, não é impossível, é só observar mesmo. Sim. Não, e assim, eu até tinha anotado aqui para deixar para comentar, assim, porque na verdade a gente na arquitetura, né, agora assim, mudando um pouquinho, quando a gente estuda paisagismo, né, então a gente bota ali um pezinho perto dessas partes de vegetação, mas o que eu sinto é que, pelo menos quando eu estudei paisagismo, a gente fica muito preso tá, a gente conhece algumas espécies, a gente vai projetando meio que de acordo com os portes, né, das plantas, assim, e é muito voltado para fora, né? Então, assim, para fazer jardins, praças, enfim, né? Então, daí eu acho que daí há essa dificuldade também de trazer essas coisas para dentro na hora de projetar, porque a gente fica muito cru, né, também de informações sobre isso, assim. Então, ainda dentro dessa parte de especificações de plantas, assim, também se deve levar em consideração essas partes de porte. E também não sei, tem plantas que conseguem se adaptar a vasos menores, maiores, se elas vão crescer menos ou mais. Tem como controlar também esses tamanhos. Queria também falar um pouquinho sobre os portes e A, tamanhos. a composição, né? A Isso, né? composição, ela, sem dúvida, né, vai levar em consideração o porte dessas plantas, mas também o crescimento delas, né? Então, por exemplo, se há um crescimento ereto, né, se é uma, por exemplo, uma árvore, ela vai crescer para cima, uma palmeira, ela vai crescer, né, ereta. Ou se é uma forração, como a gente estava falando, ou se é uma planta pendente, ou se é uma planta mais volumosa, então ela não vai crescer tanto em altura, mas ela vai crescer em volume, né? Então você vai conseguir formar composições mais ricas, né? Composições mais harmônicas, quando você utiliza diversas formas de plantas, né? Então, se você colocar só plantas que crescem, várias plantas altas e uma lá pequenininha, baixinha, não vai ter uma composição unida. Ou você deixa tudo alto, né, para ter uma Uhum. composição única ali, uma forma única, ou você brinca com as alturas para que não fique aquela coisa uma alta e daí de repente uma pequenininha e daí não tem mais nada, sabe? Então É, é bem importante você manter isso, né? Essa observação do porte das plantas, sim. Em relação ao tamanho das plantas, é muito mais como é que eu vou falar? É muito mais assim específico da espécie, né? Então, por uhum. exemplo, vai depender do tamanho do ambiente que você tem, do qual que é a tua intenção naquele ambiente, sempre, obviamente, levando em consideração a luminosidade,
Porque uma planta de maior porte, por exemplo, uma árvore, eu vejo muita gente querendo colocar frutífera dentro de casa, jabuticabeira. Lindo na novela, porque isso não funciona na vida real. A Nossa. planta é uma planta frutífera, uma árvore, ela precisa de muitas horas de sol, ela precisa de bastante luz. Então, se você quer uma jabuticabeira, você precisa colocar ela numa sacada ou num jardim, ou ali, né, que você tenha horas de sol mesmo. Então, plantas de maior porte, não necessariamente, tá? Às vezes você tem plantas de maior porte que são plantas de meia sombra também. Mas, geralmente, plantas de maior porte são plantas que precisam de muito mais luz. Um exemplo bem interessante são os ficus. O ficus, ele ficou muito na moda, né? Talvez até seja esse um dos problemas, entre aspas, para especificar plantas, porque as pessoas vão muito com o que está na moda. Então, assim, ficus, jiboia, peperômia, filodendro, tipo, as pessoas só colocam É assim sempre o mesmo. e assim, o ficus é uma planta muito bonita, com certeza. Mas eu vi muitas pessoas colocando ficus em lugares que não tem iluminação, que não tem nada de iluminação direta, por exemplo. E o ficus, ele é uma planta de meia sombra e que também pode se tornar uma planta de pleno sol. Você pode encontrar ficus nas ruas, por exemplo. Então, e o ficus, ele pode ficar uma planta gigantesca, ele pode ser uma planta enorme. Então, assim, o tamanho do vaso, né, que você perguntou para a gente acompanhar, se a gente tem como prever, sim e não. Por quê? Sim, você tem como prever e você tem como controlar, entre aspas, esse crescimento dessa planta, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu vou pegar um cachepô aqui, tá? Isso aqui não é um vaso. Mas, por exemplo, a planta vai estar aqui. Geralmente o volume, assim, geralmente de um modo bem grosseiro, mas o volume que está para fora, ela tem um volume para dentro. Então, se você tem uma planta muito alta, que tem muitas folhas, ela vai precisar ter um sistema radicular, né, uma raiz bem desenvolvida também. Então, para que a planta cresça muito, você precisa fornecer um vaso grande. Se você não quer que ela cresça muito, você vai manter ela em vasos menores. Vai chegar um momento, então essa é a parte do sim, você pode controlar a planta, mas o não é que a planta é um ser vivo. Então, eventualmente, ela vai crescendo, e esse pote pode acabar ficando pequeno para ela. Então, ela vai começar a perder as folhas, porque aí ela está poupando a energia. E as raízes podem ficar enoveladas, então elas vão crescendo em espiral, né? Porque a planta vai buscando uma saída. Então a raiz ela começa a ficar doida, ela começa a crescer assim, enovelada. Então isso é um indicativo de que o vaso está pequeno. E nesses casos a gente teria que trocar de vaso, sim. Mas A planta daí ela começa, tipo, digamos, sofrer estando dentro desse Ela vai... vaso, exatamente. Porque vai chegar um momento que ela vai se desenvolver ali de forma controlada dentro daquele lugar, porque é o espaço que ela tem. Só que vai chegar um momento, né, que você vai cuidar direito ali, vai regar bonitinho, vai fazer as adubações, ela vai crescer, vai ficar bonita. E ela vai falar, tá bom, agora eu já cresci um monte e eu não consigo mais fazer nada nesse vaso, porque tá muito pequeno para mim. Então você precisa trocar de vaso. Não é pegar uma planta que está pequena e colocar num vaso gigantesco. Não é isso. Você vai trocando a planta aos poucos, né, de vaso. Se ela encheu esse vaso, você pega um que tenha 2 ou 3 dedos maior, sabe? Você vai fazendo essa... Assim como a gente substituía as roupas quando a gente era criança, a gente substituía aos poucos. A gente não coloca uma roupa gigantesca na criança, né? A gente vai aos poucos. Então é dessa forma. Então, sim, você consegue controlar e também não, porque eventualmente ela pode acabar pedindo um vaso maior. Mas existem plantas que atingem portes, né, que atingem alturas, entre aspas, pré-definidas. Então, marantas, por exemplo, você não vai encontrar marantas de 1 metro e sei lá quantos, 2 metros, você não vai encontrar, porque é uma planta que tem um porte menor.
Então, você observar como que é o crescimento dessa planta, né? Se de fato é uma árvore, é uma palmeira, ela vai crescer de forma pendente, ela vai crescer... um exemplo bem interessante é a costela de Adão, que também é outra planta que está na moda. Eu acho lindo. Ela é linda, mas a costela de Adão, ela cresce bastante. E o que que acontece? A costela de Adão, ela é uma planta trepadeira. Então, ela precisa de um suporte. E aí, dentro da nossa casa, ela vai crescendo que nem louca. E ela vai, assim, formando novas folhas e vai se abrindo. E a pessoa não sabe mais para onde que ela vai enfiar aquela planta. Porque a planta, ela não vai crescendo em volume, assim. Ela vai crescendo em volume também, mas ela cresce muito em altura. Então, Ai, assim, é um problema, porque é uma planta muito bonita, mas que ocupa bastante espaço. Então, você pode controlar, por exemplo, uma costela de Adão fazendo podas. Então, desculpa, aqui passou uma moto aqui. Você pode controlar uma costela de Adão fazendo podas, por exemplo, né? Você vai cortando as folhas, mas aí ela vai, enfim, você controla o tamanho dela para aquele ambiente que você tem, né? Disponível. não, perfeito. Não, quando tu falou ali de composição, assim, eu acho que também depende como é que vai compor, se vai ser plantas de diversos tamanhos, diversas texturas, diversos formatos. Isso daí também vai depender muito do projeto, da intenção do que tu quer passar, né, por aquele ambiente, assim. Daqui a pouco tu quer botar várias plantas, digamos, do mesmo tamanho para meio que dar uma sensação de uniformidade. Ou então daqui a pouco tu quer fazer um jardim mesmo, um jardim de inverno, por exemplo, com vários tamanhos. Então, isso também, né, depende bastante. E com plantas dá pra brincar, assim, com muitas texturas, né, com muitos formatos, assim. Então, essa composição, assim, dá pra enlouquecer. Uma É. das coisas que eu lembro que eu ouvi acho que foi na faculdade até, não lembro se foi depois, assim, que é a iluminação para as plantas, sabe? Que tem muitas pessoas que usam a iluminação verde na planta que já é verde. E daí essa professora sempre criticava, assim, e na verdade eu concordo muito com ela. Para mim, iluminação de planta tem que ser uma luz amarelinha ali, aquela é a luz que vai mostrar a cor da planta, não Claro! verde, um LEDzão colorido que vai deixá-la com cara de artificial. Então, isso é uma dica de arquitetura, então, para as Exato. plantas. Mas o bem para bonito, assim mesmo, porque vai ficar bonito mesmo mostrar a cor da própria planta, Com né? certeza. E essa é a graça, né? Porque as plantas, elas são muito ricas nas cores, nas texturas, e E, existem diversos tons de verde. Mesmo uma planta você coloca, pode até ser da mesma família ali, do mesmo gênero, pode ser do mesmo gênero. Elas vão ser diferentes, né? Se forem espécies diferentes, elas vão ter cores diferentes. Então, essa que é a graça de você brincar ali com as plantas, porque, de fato, as plantas te possibilitam uma infinidade de opções, né? Não só por conta do formato, da textura, da cor, do tamanho, de como que ela vai crescer. Então, se ela cai um pouquinho mais para o lado, ou se ela cresce um pouquinho mais para cima. Então, é muito rico, assim. As plantas são artifícios, né? Elas são artifícios que a gente consegue tornar um ambiente muito mais rico, né? Assim, é claro que com os objetos a gente também brinca com tudo isso, né? Com textura, com tamanho, com formato, mas com as plantas nunca vai existir uma planta igual a outra. Mesmo que elas sejam da mesma espécie, mesmo que elas sejam um clone uma da outra, elas vão ser diferentes. Então, essa que é a graça, né? De você formar essas composições, justamente serem diferentes. isso aí, vamos valorizar a planta com a beleza dela mesmo, né? Exatamente. Ela me perguntou aqui como ressuscitar uma samambaia. Tá com problemas aí de samambaia. Gente, a samambaia, pior que, gente, eu acho muito engraçado que sempre me perguntam de samambaia, sério, eu acho que, sei lá, acho que é a terceira live que aparece, que tem gente que manda, por favor, me ajuda com a minha samambaia. É muito engraçado. Bom, a samambaia, ela precisa de luz indireta, ela precisa de bastante claridade, mas a samambaia não pode pegar sol forte direto, então ela é uma planta de sombra ou meia sombra, mas meia sombra, assim, com a luz um pouquinho mais filtrada. Luz intensa, mas filtrada. A samambaia precisa de regas frequentes também, então você precisa manter o substrato dela levemente úmido ali.
para que ela não fique seca. Se tiver caindo várias folhinhas, que geralmente é o problema mais comum, é falta de água e falta de umidade no ar. As samambaias precisam de bastante umidade no ar, então você pode borrifar com bastante frequência, assim, com bastante abundância também as folhas, que ela vai ficar bem feliz. Outra coisa, as samambaias não gostam de vento. Assim como o sol, né, vai acabar queimando as folhas, ele também, de certa forma, vai reduzir a umidade no ar ali, vai deixar o ar mais seco. O vento também deixa o ar mais seco, né? O vento, quando a gente vai estender roupa no varal, a gente fala, ai, que bom, tá ventando bastante, minha roupa vai secar bem rápido. Justamente porque o vento seca o ar. Então, as samambaias não gostam de vento porque vai deixar o ar mais seco. Deixa eu pensar outra coisa. Tem mais alguma coisa? Ó, regar. Ah, não, falei, ó. A luminosidade, regar, borrifar, o vento. Acho que é isso. Pode fazer adubações também, né? Obviamente, pode não, deve fazer adubações. Eu sempre indico fazer adubação a cada 3 meses, mas se você quiser adubar com mais frequência, tem pessoas que preferem adubar com mais frequência. Eu indico diluir, né, o teu adubo ou em pó, granulado, enfim, ainda mais, tá? Porque senão você vai acabar saturando essa planta e é muito fácil você saturar uma planta e perder ela por excesso de adubo. Então, pode queimar a planta e acabar matando, né? Então, precisa ter bastante cuidado. Como as samambaias são folhas, né? É uma folhagem, você pode utilizar um adubo mais rico em nitrogênio também, que ajuda bastante. Para as plantas que, né, que têm mais folhas do que flores ou frutos, no caso. E essa parte de adubação, assim, ela também depende de cada espécie ou tem alguma dica, assim, que vale meio geral de ter que adubar as plantas de tanto em tanto tempo? Uhum. Então, Mari, a adubação, como eu falei, eu sempre indico fazer a cada 3 meses, acompanhando a troca das estações. Então, você acompanha os ciclos da natureza mesmo, né? Como na primavera, a gente vai ter uma temperatura um pouquinho mais alta, né? As temperaturas começam a aumentar, a gente vai ter um fotoperíodo maior do que no inverno, então os dias começam a ficar mais longos, né? Do que no inverno lá, que ficava um dia bem curtinho. Ficavam poucas horas de sol para as plantas. Então, por exemplo, na primavera, as plantas que vão florescer, né, ou frutíferas, ou plantas ornamentais mesmo, que você quer que elas floresçam, você pode fazer uma adubação mais rica em fósforo, por exemplo. Então, lá no verão, você pode fazer outra adubação para ela se fortificar, né, por conta da frutificação, enfim, que ela floresceu, ela vai frutificar se ela for polinizada. Então, ela vai gastar bastante energia. Então, você pode repor esses nutrientes lá no verão. Você pode fazer uma adubação também ali do verão para o outono, porque no outono vai ser o efeito contrário, né? As temperaturas vão começar a baixar de novo, os dias vão voltar a ficar mais curtos, então você pode fortalecer essa planta, preparando ela para o inverno, porque o inverno é o período muito estressante para as plantas, né? Justamente por conta do frio, por conta de muita umidade, assim, no substrato, as plantas demoram mais tempo para secar ali o substrato, né? Por conta da temperatura, tem um fotoperíodo menor, então você precisa fornecer esses nutrientes para as plantas ficarem mais fortes, né, mais fortalecidas. Assim como a gente toma vitamina, a planta precisa de imunidade, né? A adubação vai ser esses nutrientes que a planta precisa. Então, eu indico fazer a cada 3 meses, acompanhando a troca das estações. Existem recomendações para cada espécie, mas de uma forma geral, né, para folhagens, por exemplo, você pode fazer adubações mais ricas em nitrogênio. Para floração, né, como eu falei, tanto de frutos como de plantas ornamentais, nessa época, né, no começo da primavera, você pode fazer uma adubação mais rica em fósforo. E o potássio, que é o NPK, né, que é o mais comum, o adubo NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. O potássio ele também ajuda bastante no processo de frutificação. Então, quando a planta floresce, por exemplo, uma frutífera, vamos falar das jabuticabeiras, né, que a gente tinha falado antes. Se você quer ter jabuticabeira, antes de ela formar a jabuticaba, ela vai formar uma flor. E essa flor precisa ser polinizada, né?
por abelhas ou por diversos outros polinizadores, porque não são só as abelhas que polinizam, né? Nesse caso, sim, mas enfim. Elas vão polinizar essa flor e aí essa flor vai ficar ali pronta para formar o fruto. E aí a gente vai ter uma jabuticaba. Só que imaginem que a planta, ela tá lá pegando tudo do substrato, né? Tudo da terra, para ter o máximo de energia que ela pode para formar esse fruto. E quando a gente come esse fruto, sempre, né, fala, tem muitas propriedades, muitos nutrientes, faz muito bem para a gente. Só que a gente está tirando isso da planta. Então a planta precisa recuperar isso. A gente precisa fornecer isso para a planta de novo. Na natureza, né, existe na natureza, na mata mesmo, ela vai recuperar porque, enfim, caem folhas, ocorre um processo de decomposição natural, é completamente outra história. Mas na agricultura, dentro da nossa casa, a gente precisa repor esses nutrientes, porque senão a planta ela não vai ter nutriente disponível, né? Ela vai ficar com a imunidade baixa. E aí, quando ela está com a imunidade baixa, ela pode ficar mais suscetível a pragas, a doenças, então diversos problemas ali que, se você não adubar direito as suas plantas, você pode desencadear. Então, é importante adubar planta. Oi? É um ser humaninho as plantas, É um né? ser humaninho, exatamente. Depois que tu vai entender como funciona, pra mim fica muito lógico, assim, isso tudo que tu tá falando, assim. Mas Muito legal. mesmo. Eu adoro aquele meme que falam assim, beba água e tome sol. Você é uma plantinha, só que com emoções mais complicadas. É a mesma coisa. Somos todas plantinhas com emoções complicadas. Perfeito, isso mesmo. Eu tô recebendo outras perguntinhas pela caixinha, mas eu ainda vou perguntar essa pra samambaia aqui, já para daí fechar o tema samambaia, que a Amanda perguntou se samambaia embaixo de pergolado, com cobertura de policarbonato, se ela sobrevive, né? Porque a cobertura de policarbonato, na verdade, é uma cobertura transparente, né? Transparente, exatamente. Eu não indicaria, se for um ambiente completamente externo ali, que não tenha nenhuma outra forma de proteção, uma árvore, enfim, que filtre essa luminosidade, eu não indicaria não só pelo fato do sol direto também, mas por conta do policarbonato, ele aumenta muito a temperatura, né? Ele vai deixar muito mais quente. Abafado, né? Abafa. Então, eu não indicaria samambaia, não é a melhor opção nesse caso, tá? Você pode procurar plantas pendentes ou trepadeiras, né? Para um pergolado, fica lindo trepadeira. Que aí realmente envolve esse pergolado, né? Porque aí você cria uma união de coisas, fica muito mais bonito do que você só... Claro, pendurado também fica bonito, mas quando você une, né, os itens, fica muito mais unido. Fica muito mais bonito. E vamos ver as perguntinhas que vieram na caixinha. A Ive perguntou sobre alguma dica de adubo caseiro. Então, gente, deixa eu contar uma verdade para vocês. Adubo caseiro, gente, é só se a gente compostar, tá? Essas receitas de vitamina de fruta, de borra de café, que você mistura com não sei o que, de casca de banana, bate no liquidificador, deixa coando e fermenta e não sei o que. Gente, isso não é adubo, tá? Por favor, vocês não usem isso. Momento agora. Momento verdades no micro-ondas. Tapinha na cara com amor, gente, eu juro, não brinque comigo. Maravilhoso. Essas receitas da internet milagrosas, gente, não existem, tá? O que acontece? De fato, existem muitos nutrientes nessas cascas de fruta, casca de verdura, casca de banana, borra de café, enfim, existem muitos nutrientes. São ricos mesmo, né? Mas esses nutrientes, eles não estão disponíveis para a planta, né? As raízes das plantas são super sensíveis. Olha o tamanico da raiz da planta. Vocês acham que elas vão conseguir absorver uma casca de banana? Não vão conseguir absorver uma casca de banana, gente. Esses nutrientes, eles não ficam disponíveis para a planta. Então, você vai estar colocando um excesso de matéria orgânica ali no teu vaso, no teu substrato, que pode trazer muito mais problema. Esse excesso de matéria orgânica pode trazer várias pragas, por exemplo. O fungus gnats adora matéria orgânica. E é bem comum essas pragas virem nas cascas dos vegetais que a gente compra no mercado. Muitas pessoas pensam, mas de onde que vem as pragas? Gente, vem das cascas de frutas que a gente compra. Se você compra um maço de flor no mercado, pode vir alguma praga.
enfim, pode vir de diversas formas, sabe? Então, mesmo na própria planta, ela já pode estar ali, né? Escondida, mas ela pode estar ali. Então, se você adicionar esse excesso de matéria orgânica, você está prejudicando a tua planta e você não está adubando a sua planta. Então, assim, se você quer fazer um adubo caseiro na tua casa, você precisa compostar esses resíduos. Então, você ter lá a sua caixa de compostagem, né, que é um minhocário, essas minhocas vão fazer essa decomposição e aí você vai ter o biofertilizante, que é um adubo excelente, um adubo de ótima qualidade, e você também vai ter o humus de minhoca, né? Então, os dois são excelentes adubos. São caseiros, porque você consegue fazer em casa, mas receita milagrosa da internet, não acreditem, porque, gente, eu já vi. Enfim, eu vejo todo dia, né? Receita milagrosa na internet. Mas, assim, não façam, porque vocês estão prejudicando as plantas de vocês mesmo. Aqui a Rei Pop já disse, quando eu vejo essas vitaminas, já penso que vai dar bicho. E eu lembro do meu pai falando também, porque às Mas é vezes eu. exatamente. Porque meu pai é engenheiro agrônomo também, né? Então e daí eu também tenho algum problema com planta, eu já peço pra ele, né? E daí eu também, às vezes vem umas ideias, será que se eu guardar esse café aí não vai dar dele? Não, isso vai dar bicho. Isso daí é só pra dar bicho. É só para dar bicho mesmo. É. E hoje mesmo eu vi um vídeo, aqui no Instagram, eu tava passando nos vídeos, e daí eu vi um vídeo do Instagram da moça pegando a borra de café e passando nas folhas, assim, para limpar as folhas. Tem uma Gente, esfoliação. as folhas das plantas não fazem esfoliação, é só a nossa pele que precisa de esfoliação. As plantas não precisam de esfoliação, gente. Por favor, não façam isso. Não é Essas um que a gente adubo. as cagadas que a gente faz também, né? Que nem a Vivi disse, nada como profissional. E a Bem-Estar Marcenaria também botou ali que bateu as cascas no liquidificador e encheu de mosca nas plantas. Eu Aí você tô falando. Mari, eu não consigo ver os comentários, sabia? Pra mim não chegou lá. Tipo assim, tá travado, eu acho que não tá chegando. sério? Não, pra mim. Eu vou lendo aqui. Tá, você E vai daí lendo. tem outra perguntinha, que daí só que dessas estão vindo pela caixinha. Também foi da Bem-Estar Marcenaria. Todas as plantas, depois de um tempo, se adaptam ao ambiente ou só algumas? Todas as plantas são muitas plantas, mas assim, as plantas para ambientes internos, né, que já foram cultivadas especificamente para ambientes internos, elas se adaptam, sim, não tem problema nenhum. Existe uma questão importante, porque a gente fala, né, eu também falo, enfim, plantas para ambientes internos. Na verdade, não existem plantas para ambientes internos. As plantas foram feitas para ficar lá fora, né? Então, na natureza, elas foram feitas para um ambiente externo. Mas essas plantas se adaptam para um ambiente interno, desde que existam as condições adequadas de luz, de regas, de umidade, de temperatura. Então, tudo isso você consegue adequar, né? Todas as plantas você consegue adaptar? Não, né? Não tem, por exemplo, no caso ali que eu falei de uma planta que cresça muito, né? Uma espécie, uma árvore, por exemplo, ou uma frutífera que precise de muitas horas de luz, né? De horas de sol direto, é muito difícil você adaptar ela para dentro da sua casa, porque é muito difícil você ter essa quantidade de luz disponível, a não ser que sua casa seja inteira de vidro, né? E geralmente, quando é inteira de vidro, as pessoas fazem o quê? Colocam cortina. Então, assim, então ela não vai receber a luminosidade adequada, sabe? Então assim, existem plantas que a gente consegue adaptar, sim. A lista de plantas para ambientes internos é bastante grande, mas com ressalvas, né? Não são todas as plantas que a gente consegue adaptar para ambientes internos, não. E o contrário, né, é verdadeiro também. Não são todas as plantas que a gente consegue adaptar para colocar num jardim a pleno sol, tá? Existem plantas que toleram, que podem aguentar um pouco mais, então a gente faz um processo de rustificação, que a gente chama. Esse processo de rustificação, você vai tornar a planta mais rústica, mais bruta, entendeu? Então você vai aos poucos adaptando essa planta a uma quantidade de luz mais intensa. Mas é aos poucos, né? Então não são todas as plantas que se adaptam a pleno sol, e assim também não são todas as plantas que se adaptam para os ambientes internos.
Eu acabei, quando apaga a minha luz, eu sei que passou 1 hora, porque é porque ela é ligada no meu computador e é quando o computador dorme, sabe? Eu fui olhar aqui, já é 8h19, mas assim, enquanto eu sair a live, vou dar uma estendidinha ali, porque eu ainda não perguntei muita coisa. Eu queria fazer aquela pergunta assim, que eu acho que todo mundo quer saber quando vem com a ideia assim de tipo. Tá, Mari, então eu vou ter uma planta, mas qual que é fácil de cuidar? Me dá uma dica de planta fácil de cuidar, ou assim, que essas plantas mais práticas, talvez que não precise tanta sei lá, enfim. Uhum. Diz você, antes que eu fale Então, bobagem. não, claro que não. Eu não gosto do termo de fáceis de cuidar e difíceis de cuidar, porque é muito mais da sua forma de adaptação com aquela planta do que uma planta fácil ou difícil de cuidar. Por exemplo, uma pessoa falar, nossa, eu não consigo, eu matei cacto, eu mato até suculenta. Tá, mas então você consegue se adaptar a outras plantas que precisam de uma rega mais frequente. Então, assim, não quer dizer que cacto e suculenta é fácil de cuidar. Só quer dizer que o cacto e suculenta precisam de menos água. Simples. Uhum. Então, eles precisam de menos cuidados. Se você for uma pessoa desapegada, lá que tem pouco tempo, né? Enfim, que não vai estar ali o tempo todo dando amor para sua planta, né? Enchendo ela de água. Já tem essas questões de pessoas que viajam. Exatamente, pessoas que viajam, né? Então, assim, você consegue adaptar esse cacto e suculenta na tua rotina. Agora, se for uma pessoa que vai estar lá, meu Deus, todos os dias, ai, quero regar minha plantinha, quero regar ela todos os dias. Se você colocar um cacto e suculenta, ela vai morrer mesmo. Então, não quer dizer que a planta é fácil ou difícil, né? É uma planta que se adapta no seu ambiente, na sua rotina, nos seus hábitos. Então, assim, existem plantas que eu falo que são mais resistentes. Então, o que acontece? São plantas que elas te perdoam com mais facilidade. Então, elas vão te perdoar. Elas têm um coração maior. Elas te perdoam com mais facilidade. Se você esquecer de regar por alguns dias, ou se você acabar regando por excesso. Existe um limite, obviamente. Se você regar demais, ela pode apodrecer. E se você regar de menos, ela vai chegar a um ponto que ela pode morrer, né? Ela vai secar. Mas, de forma geral, essas plantas mais resistentes são plantas ali que te perdoam com mais facilidade. Então, a Comigo Ninguém Pode é um exemplo, né? A Comigo Ninguém Pode é uma planta muito boa, assim, muito legal para quem está começando. O filodendro também. Filodendro e a jiboia eu indico muito para quem está começando, porque são plantas que se adaptam aos ambientes com mais facilidade, não somente em questão das regas, mas também da luminosidade. As aglaonemas são parentes da Comigo Ninguém Pode, né? Elas são primas, vamos dizer assim. Primas distantes, vamos dizer assim. Então, e elas têm comportamentos muito, muito parecidos. Então, assim, elas gostam de umidade no ar, elas gostam de uma rega relativamente frequente, mas se você não regar muito também, elas vão ficar bem, elas vão te perdoar. O asplênio também é uma planta que é legal para quem está começando. É importante também falar, Mari, para as pessoas, sempre quando forem especificar as plantas, tanto para elas quanto para um cliente, se atentar ao fato da pessoa ter pets ou crianças pequenas em casa. Porque existem plantas tóxicas, né? Essas que eu falei, o filodendro, a jiboia, o Comigo Ninguém Pode e a glaonema, são plantas tóxicas. Então, eu não indicaria vocês, né, recomendarem essas plantas para uma casa que vão ter gatos, por exemplo, ou cachorros, ou crianças pequenas. Porque, caso ingeridas, essas plantas são tóxicas. Então, eu indicaria o asplênio, por exemplo. O asplênio é uma planta que não é tóxica. E é uma planta que é legal para quem está começando, que o asplênio, ele é primo da samambaia. Né? Então, ele gosta, assim como a samambaia, ele também gosta de umidade no ar, ele gosta de regas frequentes, mas ele é menos exigente, ele é menos chato do que a samambaia. A samambaia é aquela prima chata, e o asplênio é aquele primo, tipo... sabe? Amiga, eu tô anotando aqui os nomes, porque eu de cabeça, eu só sei qual que é, né? Depois eu quero pesquisar todos pra olhar quais que são. Eu te mando uma lista, então, Mari, desses nomes que eu tô falando.
Amei. E daí, o Asplenium, ele é uma planta assim que ele precisa de bastante umidade, ele precisa de regas frequentes, mas se você esquecer de regar ele lá por uma semana e meia, assim, ele vai te perdoar, ele vai sofrer, tá? Não é para fazer isso, gente, não é para torturar as plantas também, mas ele vai te perdoar, entendeu? Porque Uhum. ele é um pouco mais resistente. Não é o caso da samambaia. Eu não indicaria a samambaia para uma pessoa que está começando, que nunca teve plantas, porque a samambaia precisa de cuidados mais frequentes, né? Então, assim, é muito mais você observar o teu hábito também, né? Qual que é o teu hábito, qual que é o hábito do teu cliente, qual que é o tempo que esse cliente quer dispor para cuidar das plantas. Imagina se você enche a casa do cliente de plantas, ficou maravilhoso, meu Deus, uma selva urbana, um urban jungle lindíssimo, mas o cliente não quer cuidar das plantas. E ele também não quer pagar para alguém cuidar. Então, ele vai acabar se tornando um problema muito grande, né? Porque o cliente acabou despendendo dinheiro ali, despendendo tempo, e ele não vai ter longo prazo, né? Não é um jardim a longo prazo. Então, tem que analisar muito isso, assim, se o cliente está disposto a contratar alguém para cuidar, ou se ele está disposto a cuidar, né? Se ele falar, não, eu estou disposto a cuidar, e aí ele não cuidar, aí é um problema dele, né? Mas se ele se dispôs, então é algo que é bem importante de frisar, assim. Para pessoas que estão começando, são plantas interessantes. Mas, como eu falei, vai muito mais da observação dos teus hábitos, né? Da tua rotina, de como que você vai cuidar das tuas plantas, do que fácil ou difícil. Não, muito bom. Gente, eu tô vendo aqui as perguntas, tá? Tem algumas mais bem específicas, mas eu ainda vou perguntar algumas coisinhas que eu tenho anotado aqui, daí depois a gente vê se dá tempinho de perguntar mais o que o pessoal tá falando. Mas podem mandar. Tá bom. Eu, na verdade, só mais uma. Eu vou tô dando uma filtrada até nas minhas perguntas, mas eu queria perguntar, porque assim, tá muito na moda também, e é uma coisa que é muito utilizado, que é o jardim vertical, né? Então, os jardins verticais, e acaba que muitas vezes é usado o artificial. E agora eu quero saber como fazer um jardim vertical, com plantas naturais, né? Com plantas verdadeiras, e quais, sei Uhum. lá, mais indicadas para esse tipo de. Enfim, é que, claro, eu imagino que depende também da estrutura, mas, Sim, né, é que vamos. existem várias formas de jardim vertical, né? Você pode fazer um jardim vertical mais simples na tua casa, comprar simplesmente jardineiras e prender ali na parede, ou existem aqueles pallets que você consegue fixar na parede e prender, né, com ganchos, enfim, esses vasos ali. Mas Hum, você consegue fazer em estruturas maiores, né? Que daí são jardins verticais realmente até lá em cima, então fica muito difícil o acesso. Você não tem como regar ali todos os dias, então precisa de uma irrigação automatizada, então precisa de uma estrutura maior, né? Precisa de uma estrutura mais robusta, entre aspas, né? Porque aí você precisa ter uma fonte de água, você precisa ter um ponto de drenagem certo. também. Aí envolve realmente um projeto, né? Para você fazer toda aquela estrutura dos vasos. E existem, assim, dentro desse sistema que você vai colocar a irrigação automatizada, existem alguns modelos, né, de jardim vertical. Existe o modelo que você, como se fossem, são mantas, né? Manta de Hum, bidim, que você coloca, então você coloca uma manta, você coloca outra manta, e aí nessa manta aqui você faz um buraco para você prender a muda. Então a muda cresce aqui e a muda vai crescendo dentro da manta somente com água. Então é como se fosse uma hidroponia, ela não vai ter o substrato lá na terra, né? Então, nesse sistema especificamente, a água precisa ficar circulando o tempo inteiro. Então, é sim. um sistema muito mais elaborado, né? Mas Hum. também você pode fazer sistemas com estruturas de polietileno, agora, puxa vida, agora eu não sei qual poli que é. Agora, enfim, é um plástico, enfim, mais duro, né? Enfim, de melhor qualidade, que ele vai preso, né? Essa estrutura vai presa ali na parede, e você pode simplesmente encaixar os vasos nessa estrutura, que é o que é mais usado principalmente em lugares comerciais, porque a troca de mudas é muito mais fácil, né? Se, por exemplo, tá o jardim inteiro bonito e daí tem duas mudas feias, você simplesmente vai lá, tira e repõe, coloca outra, não tem problema nenhum. Mas de qualquer forma você tem uma irrigação automatizada,
porque primeiro que essas plantas precisam de bastante água, né, com mais frequência, e você não vai ficar lá regando todos os dias até lá em cima. É evidente que não daria certo e ficaria um jardim feio, né? Então, essas estruturas precisam do ponto de água, né, para fazer a irrigação automatizada, e precisaria também de um ponto de drenagem, porque assim como a água entra, a água vai escoar, né? Parte vai ser absorvida pelas plantas e parte vai ser drenado. Então, aí seria, né, um sistema mais elaborado. Mas em relação às espécies, existem várias espécies que podem ser colocadas em jardim vertical. Existem projetos que são bem interessantes que eu já vi, de plantas até com crescimento ereto, né? Porque geralmente a gente utiliza plantas com pendentes, né? Para formar volume, para ficar caindo. Mas eu já vi projetos que usam plantas com crescimento para cima, claro, que forma uma composição ali, né? De plantas pendentes e plantas eretas, mas que ela se destaca, sabe? No meio daquele jardim vertical. Então, vai muito da composição que você quer colocar e também, novamente, né, da luminosidade, se é um jardim vertical de pleno sol ou de meia sombra, né? Então, a jiboia, que é a mais comum, que acho que todo mundo sabe qual que é, os filodendros, a costela de Adão também pode ser utilizada, o aspargo é ótimo para pleno sol, samambaias, lambari roxo, meu Deus, chifre de veado, enfim, tem diversos, assim, que são plantas volumosas e plantas pendentes. Eu já vi até, agora eu lembrei, eu já vi até plantas, um jardim vertical de temperos. Então, era bem interessante, assim, porque apesar de não ser uma coisa muito comum, você consegue fazer, né, um jardim vertical ali com temperos para formar uma composição bem interessante, assim. Então, Muito legal. E essa ideia de ter tempero em casa também eu acho muito interessante, assim, né? Seja com vasinho, seja, né, com jardim vertical, seria bem interessante mesmo também. Não, eu acho que tem que ficar, realmente, para tu fazer um jardim vertical natural, tem que cuidar muito dessa questão de irrigação, né? De como é que vai ser feita. E, como tu disse, da própria manutenção, achei perfeito, assim, de tipo, de realmente só tem uma mudinha lá que tu tem que trocar, então isso tudo eu acho que tem que ser muito levado em consideração na hora de projetar, tá? Isso fica bem dentro da arquitetura em si. Eu ia falar sobre quando tu mostrou o cachepozinho, eu ia perguntar sobre os vasos auto-irrigáveis, se eles são uma mão na roda mesmo, assim, para quem quer ter essas plantinhas, se eles não servem para alguma. Então, os vasos auto-irrigáveis, eles vão manter o substrato levemente úmido com mais frequência, né? Então, ele sempre vai ter... o sistema de um vaso auto-irrigável é que eles têm os fiozinhos ali, né? Aqueles cadarços, enfim, aqueles barbantes que ficam em contato com a água. E aí, por capilaridade, essa água vai subir nesse... Que nem quando a gente coloca um pano num balde. Ninguém vai ficar segurando lá o pano, mas essa água, eventualmente, ela vai subindo. Então, por capilaridade, né? Uma propriedade da água. E aí, essa água, ela vai subir nesses cadarços e vai manter esse substrato levemente úmido. Eu nunca utilizei vaso auto-irrigável, mas eu já vi várias pessoas que gostaram muito e já vi pessoas que não gostaram. Então, eu acho que vai bastante, assim, da espécie também, né? Porque tem que ser uma espécie que goste de um ambiente que tenha um substrato levemente úmido. Se for uma espécie que, por exemplo, uma zamioculca, a zamioculca, ela tem batatas, né? Ela tem batatinhas mesmo, tubérculos, né? No substrato. E esses tubérculos, eles retêm muita água. Eles são uma forma de armazenar a água da planta. Então, se você manter muito úmido, esse tubérculo vai apodrecer. Então, talvez não seja a melhor opção. Pode dar certo também, mas talvez não seja a melhor opção, né? Justamente por essa necessidade da planta, né? Específica. Não, perfeito, adorei. Sofia, já é 8h30. Eu vou assim, meu Deus, daqui a pouco, não sei nem como é que a live não caiu. As minhas lives estão muito estranhas, porque elas não caem mais em 1 hora. Mas eu acho que o Insta aumentou, sabia?
Eu tô achando que sim, porque eu também, quando eu fiz o lançamento ontem, ela ficou 2 horas tranquilamente, né? Mas também não vou te ocupar aí a noite inteira. Imagina, imagina, Mari. Eu quero te agradecer. Eu amei, eu aprendi muito, anotei muita coisa. E tu explica muito bem, assim, tu dá tuas analogias, achei ótimo, muito Estou fácil de muito entender. feliz. Gente, Obrigada, acompanhe Mari. também a Sofia com o @quero clorofila, que ela dá. Imagina, se ela deu uma aula aqui para nós, imagina tudo mais do que tu, né, tem que explica dentro ainda do teu Insta. E quero te deixar com a palavra final. Se quiser dar um spoilerzinho aí do que tá Ah, por vir, também o pessoal pode dar. eu vou dar o spoiler, então. Mari, primeiro eu queria te agradecer mesmo pelo convite. Foi muito legal, assim como é recíproco, porque assim como quando a gente fez a live sobre biofilia aqui no perfil da Clorofila, eu aprendi muita coisa. Eu espero também que eu tenha te ajudado bastante, ajudado Nossa, as pessoas que acompanharam, porque achei que foi muito legal. E, enfim, eu fico bem feliz que você tenha falado que eu explico bem, porque muito em breve a gente vai ter novidades e vão ser aulas. Então, assim, vai ter um curso muito especial aqui na Clorofila. A gente vai ter uma aula bem legal, justamente, olha, agora eu vou dar um spoilerzão. Vai ter uma aula, justamente como no começo da live eu falei que não existe a mão verde, né? Que a gente vai construir essa mão verde. Então eu vou ajudar vocês a construir essa mão verde, né? A gente vai ter uma aula, vai ser gratuita. E aí nessa aula eu vou ajudar vocês a construir todos os tópicos que compõem uma mão verde. Então, acompanhem, que foi spoilerzão já. Vou estar mais presente, com certeza. Eu já vi, e não é só eu, acho que eu já vi muitas pessoas ali falando. A Ellen já disse, eu achava que entendia de planta. Ai, E o gente, ai, pessoal que pena que eu adorou não tô tua conseguindo ver os dica. A comentários. Ivy também tinha te elogiado ali pra cima. Agora já foi lá pra cima, já perdi, mas o pessoal Ai, adorou. gente, E, nossa, obrigada. tenho que só te agradecer, Sofia, pelo teu tempo, pela tua disposição. Eu amei mesmo, aprendi muito mesmo contigo. Que bom, Mai, eu que agradeço. Um beijo. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, pessoal, e Até obrigada. mais. Até.